parte da mensagem para essa ocasião, que a direção da nossa igreja divide conosco nesta oportunidade. Uma mensagem, irmãos, de grande valor e que nos leva, irmãos, a meditar sobre o valor da Páscoa e da Santa Comunhão para cada um de nós em nossas vidas. Para isso, irmãos, o boletim traz uma mensagem, irmãos, também falando sobre a Páscoa hebraica. Porque Jesus, irmãos, naquele momento em que ele instituiu a Santa Comunhão, ele estava festejando a Páscoa hebraica. E que Páscoa é essa, irmãos? Irmãos, vamos meditar no valor desta Páscoa hebraica, ver qual foi os fatos que levaram a essa Páscoa, e vamos meditar, irmãos, no que há de comum entre a Páscoa do Velho Testamento, que é essa Páscoa hebraica, e a Páscoa do Novo Testamento, que nos foi dada através do Cordeiro Pascal, Jesus. Como se deu, irmãos, a Páscoa judaica? Irmãos, Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. E Jacó, prezados irmãos, ele gera José do Egito e mais 11 irmãos. Seriam eles, irmãos, os 12 patriarcas, o qual dariam seu nome às 12 tribos de Judá, que era Ruben, Levi, Judá, Naftali, Simeão, Isacar, Dan, Gade, Aser, Zebulon, Benjamim e o próprio José. Os 12 patriarcas. E José, irmãos, em determinado tempo de sua vida, ele está trabalhando como governador do Egito. Foi depois de muita história, os irmãos sabem o início dessa história, irmãos. Depois de muito tempo, de muito sofrer, ele chega à posição, irmãos, de governador do Egito. Mas lá, irmãos, onde estavam seus 11 irmãos, seus 70 parentes, descendentes de Jacó, a fome estava matando, a fome estava presente na vida daquele povo. Então, irmãos, eles se reúnem e vão embora para o Egito, onde está nada mais, nada menos do que o seu irmão José reinando. Mas, irmãos, chega determinado momento que José, ele encerra a sua vida. A vida de José, como a de todos nós, ela acaba. E aqueles descendentes de José e dos 12 patriarcas, irmãos, eles estão ali, morando em Goshen, no Egito. Morre também o faraó, amigo de José, e se levanta, irmãos, um novo faraó. Um faraó, irmãos, que não conhecia José, que via os descendentes de José como até mesmo uma ameaça, porque eles estavam crescendo e prosperando, chegando, irmãos, à casa dos milhares e até mesmo dos milhões, totalizando, irmãos, uma população dentro do Egito, para o faraó como um povo estranho, totalizando perto de 2 milhões de pessoas descendentes de Jacó. Então, prezados irmãos, esse faraó que não conhecia José, ele decide criar uma grande nação às custas dos descendentes do José, do povo que era o povo eleito para ser o povo de Deus. E por aquele povo, irmãos, se distanciarem, começarem a desenvolver atitudes que criava a ausência de Deus, irmãos, então aquele faraó, irmãos, ele cativa aquele povo, ele aprisiona aquele povo. Então, irmãos, os descendentes de José, o povo de Deus, o povo descendente do patriarca Abraão, irmãos, estão cativos como escravos no Egito, sobre o jugo do faraó. Uma escravidão, prezados irmãos, que iria durar 430 anos aproximadamente, onde a morte, o horror, a destruição da escravatura, irmãos, iria dizimar praticamente aquele povo, que já chegava à casa dos milhões, 2 milhões de pessoas. Aquele faraó, irmãos, ele escraviza aquele povo. Ele pega aquele povo para desenvolver, para criar uma grande nação, às custas do sangue e suor daquele povo que iria servi-lo como escravo. Uma escravidão, irmãos, que duraria 430 anos aproximadamente, sobre o jugo escravista.
Mas Deus, irmãos, Deus ele sempre prometeu, ele sempre deixou para nós a promessa de vitória. E não era diferente com aquele povo. Aquele povo, irmãos, como está dizendo o boletim, eles tinham uma esperança que viria, irmãos, através de um profeta de Deus, Moisés. Então, irmãos, num determinado momento, que Deus sabe qual foi, onde aquele povo já estava adquirindo uma nova condição de espiritualidade, se aproximando de Deus, irmãos, Deus envia o grande profeta Moisés para dar a eles, irmãos, a liberdade do cativeiro egípcio. E Moisés, irmãos, ele vai até o faraó levar uma mensagem do próprio Deus. Ramsés, assim disse o meu Senhor: deixe o meu povo ir, para que volte aos seus costumes de adorá-lo, de servi-lo, de glorificar a Deus. Deixe o meu povo ir, assim diz o Senhor. E Ramsés, irmãos, ele nega a Moisés esse pedido. Ele não conhecia qual era o Deus de Moisés, ele nega. Está aqui, irmãos, o início da Páscoa judaica e a ligação, irmãos, perfeita que existe entre esta Páscoa, a qual Jesus estava comemorando centenas de anos à frente. Aqui se inicia essa Páscoa judaica. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele chama Moisés e fala: olha, diga a Ramsés, que era o faraó da época, deixai o meu povo ir, senão farei com que pragas recaia sobre o exército e castigue o povo. Deixarei que o poder do mal faça o que quiser com o povo. E Moisés, irmãos, ele não dá ouvido. Ramsés, ele não dá ouvido. E 9 pragas, irmãos, caem sobre o Egito para tentar amolecer o coração de Ramsés. Rãs, mosca, chagas, piolhos, a morte do gado, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas. Até o Nilo se converte em sangue, irmãos, para tentar mostrar a Ramsés que Deus, ele tudo podia. Isso, irmãos, mostra a misericórdia de Deus em relação ao povo do Egito, que estava escravizando o povo de Deus. E aquele homem, irmãos, ele se nega a dar ouvido aos fatos. E ele diz não, ele endurece o seu coração. Então, irmãos, Deus, ele toma uma decisão, ele chama Moisés e diga: olha, esta é a última oportunidade. Vá até o faraó e diga: deixe o meu povo ir, porque se ele não deixar, eu farei com que o anjo da morte, o anjo, irmãos, que aplicaria a ira, está registrado no Velho Testamento, o anjo que aplicaria a ira de Deus. Agora eu abro um parênteses para esclarecer a todos os irmãos, para que não haja dúvida, irmãos, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, pouquíssimas coisas em aramaico, mas quando se trata, irmãos, de palavras com tanto tempo de distância, existe juízo peremptório que permite que a palavra mude de significado com o passar dos tempos. E é o que ocorre com esta palavra ira. Isso para que os irmãos não fiquem em dúvida. Então, quando o anjo se refere, irmãos, à ira de Deus, como está narrado no Velho Testamento, contando os fatos que antecederam a liberdade do povo do cativeiro egípcio, está se referindo à justiça de Deus, mesmo porque Deus não tem ira, irmãos. E isso, irmãos, é confirmado, inclusive, cientificamente, que estava se referindo à justiça de Deus. Então, irmãos, Deus disse: deixe o meu povo ir, porque senão eu farei com que passe o anjo que aplicará a justiça em cima do pecado. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele está julgado e sentenciado. E a sentença é uma só, é morte. Então, se ele não deixar o povo de Deus ir, farei com que o anjo passe e aplique a justiça de Deus em todos os primogênitos do Egito, inclusive animais. Deus, ele não fala assim: olha, irmãos, se ele não deixar o meu povo ir, o anjo passará e irá tocar os filhos do povo do Egito. Não, ele fala todos. Porque para Deus somos todos iguais, todos temos a mesma oportunidade. Ele diz: se não deixar, farei com que ele passe e aplique a sentença. E Ramsés, irmãos, ele não dá ouvido. Deus dá um aviso a Moisés:
aqueles que seguem os meus mandamentos, que buscam seguir as minhas leis e fazer a minha vontade, irá cada um deles tomar para si um cordeiro macho, sem manchas, sem rugas, irá sacrificá-lo, irá aspergir, irmãos, o sangue desses animais nos umbrais de suas portas. Para quê, irmãos? Para no momento em que o anjo passar e aplicar sobre o Egito a justiça de Deus, se desse o Pessach, que é a Páscoa, que quer dizer, irmãos, passar além, ou seja, passar por cima. Desta maneira, o anjo verá essa marca e passará por cima, e essas famílias serão poupadas. E assim, irmãos, se dá a Páscoa do Velho Testamento, a qual Jesus estava comemorando anos depois. E dessa maneira, irmãos, aquele povo obteve a liberdade, como diz o boletim, do cativeiro egípcio, e puderam ser livres, através, irmãos, da atitude pascal, porque eles usaram uma ovelha como um cordeiro pascal. Eles sacrificaram, aspergiram, eles marcaram os umbrais de suas portas, para que o anjo da justiça, irmãos, passasse e visse, e se desse a Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa do povo hebreu, a Páscoa judaica. E depois de anos, irmãos, deixando essa história para trás, para entender a Páscoa de Cristo, irmãos, nós estamos, irmãos, em meio a um tempo onde nós estamos adquirindo preparo para receber a vinda de Jesus. Então Deus envia, irmãos, o profeta, o último profeta, São João Batista, para quê, irmãos? Para instituir a oportunidade de nos tornarmos novamente santos à imagem e semelhança de Deus através do santo batismo. Por quê, irmãos? Porque o pão vivo que desceu dos céus estava nessa terra. Então nós precisávamos, irmãos, aspergir em nosso espírito o sangue daquele que seria sacrificado, que seria, irmãos, Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, irmãos, ele faz uma ordenança, ele ordena que nós celebremos a Santa Comunhão, irmãos, em memória dele, em memória. Para quê, irmãos? Para marcarmos, para que sejamos livres das artimanhas do inimigo que hoje, irmãos, assola a humanidade. A Páscoa do Novo Testamento, irmãos, nos veio dar a condição de sermos verdadeiros participantes, irmãos, no crédito que está na presença de Deus, que nos é dado através do sangue de Jesus. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal do Novo Testamento, que deu a nós, irmãos, o crédito. Mas o crédito, irmãos, para nós darmos o início a um relacionamento espiritual. Mas esse Cristo que nós cremos, irmãos, não é aquele Cristo que diz que tudo é possível, como prega a humanidade nos dias atuais, irmãos. Jesus, ele veio, ele pagou a nossa dívida de pecados. Então agora nós podemos viver de qualquer maneira, porque a dívida de pecado ela está paga. Muito pelo contrário. Olha o que o profeta São João diz, irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o que é um verbo? Verbo, irmãos, é uma ação. Então Cristo, irmãos, ele é atitude. Ele é a ação do próprio Deus encarnada para nos dar exemplo e uma noção de vida nesta terra. Então nós precisamos, irmãos, nos igualar a Ele. Para que, irmãos? Para podermos habitar junto com Ele e termos a condição de nos marcar com o seu sangue. É por isso, irmãos, que nós celebramos a Santa Comunhão e precisamos de preparo para celebrar a Santa Comunhão. Entendimento em relação à doutrina, para podermos participar, e obediência, irmãos, principalmente a disciplina. Por quê, irmãos? Porque é o que qualifica o nosso espírito como pertencentes ou não do reino dos céus. É o que qualifica a doutrina, é o que qualifica o nosso espírito, irmãos, como pertencente ou não à igreja de Deus nessa terra. E o que é igreja, irmãos? Igreja, irmãos, é algo muito mais substancial do que nós vemos pregar no dia a dia, em todos os lugares onde nós vemos falar de igreja.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não cria a raça humana com o objetivo, irmãos, de criar uma raça de escravos, mas sim de criar homens livres que pudessem fazer as suas escolhas. E dessa maneira, irmãos, se desse a expansão do seu reino. Este é o propósito de Deus ao criar a raça humana. E o que a igreja tem a ver com isso, irmãos? Igreja, irmãos, não somos simplesmente nós que estamos aqui. Igreja, irmãos, são todos aqueles homens, mulheres, que pisaram por essa terra e um dia, ao findar a sua vida, irmãos, herdaram a sua salvação. Por quê? Porque cumpriram os propósitos de Deus ao criar a raça humana. Então pertence à igreja apostólica. Igreja essa, irmãos, que nasceu, irmãos, há centenas de anos atrás, junto com o primeiro profeta instituído por Deus, que foi nada mais, nada menos, irmãos, que o próprio Abraão, patriarca da fé. Igreja, irmãos, são santos profetas, as 42 gerações que antecederam a vinda do Messias Jesus, de profetas que lutaram, que trabalharam, assim como o próprio profeta Moisés, para implantar no coração da humanidade uma fé genuína e verdadeira em um único Deus e sua divina e santíssima trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Igreja, irmãos, são os santos apóstolos que se martirizaram em prol da obra da expansão do reino de Deus. Igreja, irmãos, é Maria Santíssima reinando sobre um povo, intercedendo, protegendo e amparando. Igreja, irmãos, é Cristo que sustenta esse pilar com o seu sangue precioso, com o seu corpo. Porque Cristo, irmãos, Ele é homem até hoje, porque Ele subiu aos céus com o seu corpo material. Igreja, irmãos, é o povo que tem o entendimento do Consolador em relação à doutrina. No mês de outubro, irmãos, foi editado um boletim que dizia o seguinte: os santos profetas e apóstolos do passado, eles não viam um momento em que a Santa Vó Rosa consolidasse a sua missão nessa terra como espírito de verdade. Por que espírito de verdade, irmãos? Porque a única paternidade que se atribui ao inimigo de nossas almas, irmãos, é a mentira. Então, para o Espírito Consolador adquirir essa condição de Consolador, ele deveria ser um Espírito de verdade, ou seja, ele devia ser participante nesse traço de característica do Espírito Santo. Ele tinha que viver nessa terra, irmãos, e vencer a mentira. Ele tinha que se tornar um Espírito puro, sem mácula de mentira, tornando-se assim, irmãos, participante das virtudes do Espírito Santo, que é vida, consolo, poder, ensino e sabedoria. E eles não viam a hora, irmãos, da Santa Vó Rosa deixar o seu corpo na terra. Por quê? Porque somente a partir do momento em que ela deixasse o seu corpo, irmãos, se consolidaria a condição de espírito de verdade. Porque fora do corpo, irmãos, não existia mais a possibilidade de cometer a falha da mentira. Por que eles não viam a hora, irmãos? Porque a partir do momento em que ela se consolidasse a missão dela como Consolador, eles viriam participar conosco de nossas reuniões, como de fato nós sentimos a presença deles. Nós sentimos os dons do apostolado, que foi dado através da sucessão apostólica pelo próprio Jesus a 12 homens que levaram a sua palavra, o poder de expulsar espíritos imundos que reina na igreja apostólica. Porque, irmãos, eu não conheço, pode até ser que exista apostólico que tenha presenciado uma possessão de espíritos. Porque o espírito das trevas, irmãos, ele não suporta a presença do apostólico. Por quê? Porque os apóstolos fazem parte dessa igreja. O apostolado, os mesmos dons que foi conferido a eles, está presente na vida de cada apostólico. Isso é igreja. E o entendimento, irmãos, geral sobre todo esse contexto, é a doutrina, irmãos, que nos dá entendimento geral sobre tudo isso, para nos formarmos como igreja. E o que nos unifica hoje, irmãos, como igreja? Nos alimentarmos do corpo de Cristo. É o que nos une, nos dá a condição de termos um exercício espiritual. A Santa Comunhão, instituída por Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa do Novo Testamento. É a oportunidade de nós sermos a única igreja. Porque nós não podemos, irmãos, olhar, o que é a igreja? Não, igreja somos nós, não somos o templo. Muito pelo contrário, irmãos. Igrejas são todos aqueles que cumprem fielmente os propósitos de Deus ao criar a raça humana. Todos aqueles que lutaram, que viveram, que batalharam, que herdaram a sua salvação, cumpriram os propósitos de Deus
ao criar a raça humana. Isso é igreja. Igreja, irmãos, são aqueles que um dia virão após nós e terão a mesma luta, a mesma batalha, se alimentarão pelo corpo da igreja que é Cristo e herdarão a sua salvação. E nós, irmãos, nós podemos pertencer à igreja ainda vivos, porque conhecemos a doutrina do Consolador, que nos deu, irmãos, a condição de formar um caráter espiritual, uma personalidade espiritual, que se dá, irmãos, através da disciplina. Por isso é que nós podemos dizer que somos igreja, fazemos parte dessa igreja. Muitos irmãos herdam a sua salvação, primeiro vão herdar a sua salvação, para depois fazer parte da igreja verdadeira de Deus. Nós, irmãos, pelo conhecimento que temos, nós pertencemos à igreja aqui. Por isso eu digo e afirmo, somos a única igreja que existe. No mais amplo, no mais fiel, no mais perfeito sentido da palavra. E a base, irmãos, como está dizendo o boletim, viver a doutrina, vivermos um relacionamento com esse entendimento sobre a doutrina e obedecermos a disciplina. Por quê, irmãos? Porque é essa disciplina que nos dá a condição de aqui na terra pertencermos à igreja. Sabe por quê, irmãos? O que é a morte? A morte, irmãos, ela é a perca irreversível dos nossos sentimentos e emoções. E quando ocorre a morte, irmãos, resta apenas o espírito. E tudo aquilo que nós vivemos, buscamos, alimentamos, exercitamos, trazendo para nós, se tornará traço de característica deste espírito. E é por isso que nós podemos pertencer à igreja ainda na nossa vida terrena. Porque, irmãos, coisas tão banais, por exemplo, como uma pintura de unha, para tomar a Santa Comunhão, nós temos que analisar, nós temos que olhar para nós mesmos. Se nós temos uma pintura numa unha, é coisa tão simples, pastor, o que tem isso? Mas se nós temos uma pintura em nossa unha, nós podemos tomar a Santa Comunhão, irmãos? Eu não estou, né, irmãos, nós não condenamos ninguém, mesmo porque essa missão é do Consolador, mas a doutrina ela é bem clara. Quem é o pai da mentira, irmãos? João 8,44 é a única paternidade que Deus atribui ao inimigo de nossas almas. A mentira. Quem é o Espírito de verdade? É o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos aqui, irmãos, chegamos no nosso guarda-roupa, pegamos a marca da mentira e pintamos. A unha é rosa, nós pintamos de vermelho, é uma mentira. Uma marca, irmãos, que traz consigo a sentença condenatória de morte. A sentença, irmãos, que Cristo veio nos marcar, veio dar, olha, o sangue está aqui, na presença de Deus. Marque-se com o sangue do Cordeiro para ser livre dessa sentença. Assim como os primogênitos na Páscoa judaica, irmãos, passaram pela Páscoa judaica para dar o livramento da morte em seus primogênitos, Cristo veio dar o sangue. Marque o seu espírito com o meu sangue. Ele diz isso, marque-se. Porque se você marcar, você terá acesso, você terá direito a ser participante em uma das características principais do próprio Espírito Santo de Deus, que é a eternidade. Porque até então, irmãos, antes de marcar o seu sangue, aliás, o seu corpo com o sangue de Cristo, a marca que impera em sua vida é morte, é a condenação do pecado. Aí nós marcamos a marca do pai da mentira e saímos por aí levando. Não está contando, mas está vivendo. E isso, irmãos, em diversas situações. Eu cito um trecho tão simples para os irmãos verem a complexidade do que é a igreja, do que é preciso para pertencermos à igreja apostólica verdadeira, no fiel, no amplo, no sentido, irmãos, que o Consolador nos ensinou. A igreja apostólica, irmãos, ela dá ao Senhor, ela dá a você, dá a mim a condição, irmãos, de nos alimentarmos da Páscoa do verdadeiro Jesus, não um Cristo, irmãos, que tudo permite, tudo libera. Como diz, irmãos, a salvação nos é dada através da graça. Quem estuda a doutrina, principalmente a doutrina apostólica, que é a nossa, irmãos, quem conhece todos os conceitos da doutrina apostólica, sabe muito bem que a graça edificante era dada somente àqueles homens antes da vinda de Cristo. Por quê, irmãos? Porque não tinha nada, só tinham a fé nascida em Abraão. Não tinha o batismo, não tinha o sangue de Cristo na presença de Deus, não tinha o Consolador, não tinha o profeta irmão Aldo, que é o que garante a unidade da igreja com os ensinos que nos veio do reino dos céus. Então, irmãos,
vamos festejar a nossa Páscoa, como diz o boletim, da melhor maneira. O boletim ele é um pouco grande, irmãos. Ele continua dizendo o seguinte: